Lobisomens, uma das lendas mais assustadoras e antigas da humanidade. Hoje, irei explicar o que são eles e a origem deles. Sejam bem-vindos à Hora do Medo. Licantropia, mais conhecido como Lycans, que vem do grego lobo, homem. Esse termo foi originalmente usado para descrever um homem capaz de transformar-se em um lobo. Mas hoje em dia é mais utilizada na psiquiatria para descrever um bem conhecido tipo de alucinação. É uma doença psicológica a qual o efeito é a crença, por parte do infectado, de que realmente seja um lobisomem. Em muitos casos de licantropia, o resultado mais ocorrido é o desejo de poder ou até mesmo desejos sexuais reprimidos. Mas existem alguns licantropos que são mais afetados mentalmente do que os outros. Essa é a explicação que a sociedade moderna dá para os lobisomens, como se fosse uma doença mental. Porém, na verdade, muito antigamente, as pessoas juravam e poderiam dizer fielmente que os lobisomens realmente existiram e andaram pela terra. Vamos lá. Não se sabe exatamente quando os lobisomens apareceram. A primeira aparição deve ter ocorrido no século 5 a.C., quando os gregos, estabelecidos na costa do Mar Negro, levaram estrangeiros de outras regiões para mágicas áreas, capazes de transformar a si mesmo em lobos. Os anciões diziam que essa metamorfose tornava possível a aquisição de força e astúcia, a mesma força e astúcia que tinha uma fera selvagem. Mas os lobisomens retinham suas vozes e vislumbres de humanos, para que não fosse possível distingui-los de um animal comum. Uma das lendas mais antigas e verdadeiras nasceu em uma terra francesa. De acordo com a lenda, além disso, os franceses também estudaram muito lobisomens. Por isso eu até posso indicar para vocês agora um filme chamado Lobisomem Americano em Paris. É um filme antigo, mas que fala muito sobre isso. Então vamos lá. De acordo com as lendas, existem 4 formas de alguém se tornar um lobisomem. E essas formas são: primeira forma, conhecida, é pela própria maldição. Resulta o que é chamado de lobisomem alfa, que pode ser visto como o primeiro lobisomem de uma grande família. O desafortunado indivíduo ganha essa perversa maldição por ter desafiado ou destruído um poderoso mago. Ele irá perceber que está amaldiçoado na primeira noite de lua cheia, depois do encantamento. A primeira metamorfose é a mais traumática e uma completa surpresa para a pessoa. Antigamente acreditava-se que os principais lobisomens foram transformados graças a uma magia cigana, por ter desafiado um grande mago cigano. A segunda forma é a transmissão hereditária devido ao fato da criança obter a mesma maldição do seu pai ou da sua mãe. É exatamente o mesmo resultado de ser mordido por um lobisomem. Se um lobisomem decidir transmitir a maldição para outra pessoa, é suficiente que ele a morda, ou seja, apenas uma mordida ou um arranhão transforma outra pessoa em um lobisomem. O vírus é passado. Mas normalmente, o lobisomem irá considerar muito cruel amaldiçoar alguém dessa forma. Então escolherá matar e devorar a sua própria vítima. A terceira forma é sobreviver a um ataque. Se alguém for mordido e sobreviver, ele vai dormir bastante tempo. Porém, quando a doença chegar no seu ápice da lua cheia, com a primeira lua cheia, a vítima vai descobrir seu novo e maléfico potencial e irá ir atrás de humanos. Existe também um quarto método, não tão conhecido. Um método discutível de se tornar um lobisomem é ser mordido por um lobo que decide amaldiçoar um homem, por qualquer razão. E então, a doença será manifestada na lua cheia.
Veja bem, conforme eu falei para vocês, um dos maiores métodos de estudo foram feitos na França. E uma delas diz que existe uma hierarquia das famílias de lobisomens. Ou seja, um lobisomem alfa pode gerar uma mordida e por causa disso gerar uma série de lobisomens beta na Terra, tanto por reprodução quanto através de mordida. Este lobisomem alfa deve tomar conta de toda a sua família e cuidar também dos betas. Veja bem, o alfa é o líder, é aquele que decide tudo o que vai acontecer. Alguns lobisomens são tidos como imortais, os alfas, mas isso não é bem verdade. Eu vou falar daqui a pouco como se mata um lobisomem. Mas vamos lá. Certos lobisomens rebeldes podem instigar atritos em uma alcateia. E sem dúvida, o lobisomem alfa, mesmo sendo líder, não pode realmente machucar um lobisomem beta. Porém, ele é responsável por matá-lo caso algo ocorra. Como assim, um lobisomem matar o outro? A única forma de um lobisomem matar o mesmo de sua espécie é abrindo o peito e comendo o coração enquanto aquele lobisomem estiver transformado. Então vamos lá. Se um lobisomem beta machuca sua família ou quebra alguma regra de reprodução, o lobisomem alfa é obrigado a matá-lo e libertá-lo da maldição. Por sorte, a alcateia pode controlar os rebeldes. Para você ter ideia do quanto a lenda de lobisomem é forte, existem mais de 30.000 ações judiciais contra lobisomens. E quase 100 delas foram executadas, ou seja, realmente foi denunciado como se um lobisomem existisse. A primeira aparição deve ter ocorrido no século V a.C., igual eu falei, aonde diversas pessoas vieram para a Grécia, porém uma delas tinha doença em seu sangue e acabou devorando todo mundo dentro do barco. Continuando ainda, esse homem, após matar todas essas pessoas, foi caçado, decapitado e mesmo assim conseguia se regenerar. Então o antigo caçador conseguiu descobrir a forma de matá-lo, que é através de objetos com prata, e acabou criando uma lança de prata que feriu a criatura no coração, tirando e livrando-o da maldição. Dizem que o grito de um lobisomem quando morre é tão terrível que a pessoa será atormentada para o resto da vida com este grito antes de dormir. Veja bem, o porquê da prata matar os lobisomens. Na verdade não existe uma explicação para isso, é mais como uma lenda, assim como está o vampiro para o alho e a água benta. Os lobisomens só são atingidos através de objetos de prata, como balas, castiçais, lanças, espadas, machados, qualquer objeto que contenha prata. E a famosa guerra entre vampiros e lobisomens é conhecida desde o início também dessa lenda. Dizem que as duas famílias e raças se odeiam pelo fato de um competir com o outro na cadeia alimentar. Outras pessoas já acreditam que está relacionado até mesmo a Gabriel em relação à Bíblia. Eu acredito que isso é mais uma viagem das pessoas. O fato de vampiros e lobisomens se odiarem é por eles estarem na mesma cadeia alimentar e sempre competir pelo ser humano. Pelo menos é isso que dizem os livros e as grandes pesquisas. E você acredita que existem relatos brasileiros também? Existe um suposto lobisomem que assusta moradores no interior do Ceará, mais conhecido como Tauá. 2 boletins de ocorrência foram registrados em uma cidade na zona rural. Segundo seus moradores, um lobisomem estaria roubando e se alimentando de ovelhas. Existe também em Jacarezinho, no Paraná, e entre outras cidades do interior do Brasil. E não só no Brasil, mas no mundo todo, na Inglaterra, na França, em todos os lugares do mundo existem registros de lobisomens. Bom, aí fica aquele questionamento de final de vídeo. Você acredita que o lobisomem seja real ou é apenas uma lenda? Ou eles realmente existiram, mas foram extintos através de diversos caçadores? Escreva nos comentários e escreva também a sua opinião sobre lobisomens. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o retorno do A Hora do Medo. E claro que o próximo tema do A Hora do Medo será um bem mais macabro. Sejam bem-vindos à Hora do Medo. E esse foi o nosso A Hora do Medo sobre lobisomens.
Olá, minhas crianças! Como tem passado? Tem dormido bem à noite? Esse foi o nosso A Hora do Medo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal que está aqui embaixo. Clique aqui embaixo que você vai se inscrever no canal de terror, horror e tudo aquilo que é de bizarro e de macabro pelo mundo. Me segue também nas minhas redes sociais, me segue no Vine, me segue também lá no Vine que eu estou falando sobre diversas coisas de terror. Me segue também no TSU, que é uma nova rede social, onde não há censura. Então lá eu posso trazer diversos tipos de assuntos, diversas coisas para vocês, diferentes do que eu trago aqui no YouTube. Então vai lá, se inscreve no TSU, não esquece de me seguir no Instagram, no Twitter e no Facebook. E claro, hoje eu quero indicar um canal do amigo meu, que é o Rafael, do canal Vídeo de Clássicos, que ele faz um canal um pouco quanto diferente sobre informações de jogos, um conteúdo também muito humorístico, muito bom. E vai estar aqui na descrição, eu quero que você passe lá e escreva com a hashtag Legião do Medo, porque o cara é foda e merece sim ser muito bem reconhecido dentro do YouTube. Espero que vocês tenham gostado da Hora do Medo, e eu fico com vocês hoje, vejo vocês amanhã no nosso próximo vídeo. E para quem não sabe, tem uma surpresinha no canal aí agora, dá uma olhada no banner que vocês vão entender qual é a surpresinha e comenta nos comentários se você viu. Tenha uma ótima noite, minhas crianças. Lembre-se sempre, em noites de lua cheia eles vêm, e o que eles querem é devorar a sua carne.